Marcelo, quais são as principais dificuldades que o sindicato tem encontrado com relação à segurança do trabalho na área da construção civil? A grande dificuldade é que muitas vezes não é compatível a segurança com a produção que é imposta ao trabalhador, né? Muitas vezes a empresa cobra demais a produção, né, com relação ao cronograma, nesse sentido. Então, isso que, de fato, ocasiona muito acidente de trabalho. A conscientização, ela não parte só do trabalhador, ela tem que vir também do empregador, não é? Sim, é muito importante o empregador investir na segurança do trabalho, conscientizar, conversar com o trabalhador, investir no técnico de segurança, dar liberdade para o técnico trabalhar. Pois simplesmente apenas cobrar a produção, vai acontecer muito acidente. As dificuldades maiores, elas partem só da questão de equipamentos de segurança de trabalho ou dessa questão da conscientização? Às vezes tem a precariedade também do equipamento do EPI. Mas eu penso que o mais importante nessa história é conscientização, conversar com o trabalhador, investir mesmo na segurança. Conscientização é muito importante, porque o trabalhador conscientizado, orientado, ele vai cobrar o equipamento de segurança. Mesmo que não tenha o equipamento, ele vai cobrar a empresa que forneça, se ele vai saber esse perigo nocivo, né, as químicas, os produtos, que seja perigo de queda, qualquer coisa, ele vai cobrar a empresa. Então, é muito importante a conscientização. Nesta área, qual é a principal preocupação do sindicato? São com os produtos químicos, são com produtos com a questão de equipamentos, são com os trabalhadores, são com as orientações que faltam, enfim, quais são? Tem empresas, algumas empresas estão investindo sim. Na parte da manhã, conversa com o trabalhador, investe, né, faz aquecimento, que é muito importante, né? A gente vê como que é estranho, né? Um jogador de bola, né, um jogador, ele tem um aquecimento, né, antes do início do seu trabalho, que é um trabalho, né, jogar futebol tudo, né, aquece o corpo e tal, para não ter uma lesão. A construção civil seria necessário também. Tem algumas empresas que já fazem isso com os trabalhadores, um aquecimento, conversa com o trabalhador, e aí se inicia os trabalhos. Então, é muito importante, sim, que a empresa converse, oriente o trabalhador, tire alguns minutos na parte da manhã, ali no café da manhã, oriente o trabalhador, conversa com ele, e que se forneça o equipamento para ele. Porque o grande problema que nós temos hoje em dia na construção civil é que não é compatível a produção com a segurança, né? Exige muito com relação à produção, e não orienta muito o trabalhador com relação à segurança. E com isso vem ocasionando muito acidente. Quais são as ações que o sindicato tem feito, tanto junto ao trabalhador quanto junto ao empresariado, na segurança do trabalho? Bom, a grande prioridade do sindicato é nas denúncias, né? Porque tem muita denúncia. Então, quando liga aqui no sindicato, alguém vem e tal, a gente vai na empresa, de fato, constatar se há, de fato, essa irregularidade, e com isso chama a empresa, orienta ela e o trabalhador, e se a empresa não se adequa à lei, é encaminhada a denúncia ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho, para que tome devida providência. E como tem sido a resposta do Ministério do Trabalho com relação a esses encaminhamentos? Olha, sempre que encaminhamos a denúncia ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho, fomos muito bem recebidos, né? Foi contemplado os pedidos, né, as reivindicações dos trabalhadores. Então, também ressaltar também que a empresa de Ribeirão Preto, né, ela sempre também nos colaborou e tem dado uma boa resposta ao trabalhador, tendo em vista algumas vezes aí que nós estamos aí foi até vinculado na mídia, né, os trabalhos efetuados pelo sindicato e pelos órgãos competentes. Uma das questões que tem preocupado muito são os alojamentos que são muito utilizados na construção civil. Como é que você tem visto isso e como é que o sindicato tem trabalhado essa questão? Sim, é uma ótima pergunta, porque um dos grandes problemas nossos aqui de Ribeirão Preto região, e eu creio que também em todo o Brasil, é com relação aos alojamentos. Muitas vezes até os próprios vizinhos, né, desses alojamentos denunciam que o trabalhador muito simples, né, sai de manhãzinha para trabalhar, volta muito tarde, essa loucura, correria, e muitas vezes o vizinho ali vê esse sofrimento, nos passam, né, em off, né, e a gente vai lá e fiscaliza esse alojamento e geralmente é constatado grandes irregularidades.
Com isso já chama a empresa para que se cumpra muitas vezes de imediato, tirar esse trabalhador desse alojamento, mandá-lo para um lugar adequado, que seja um hotel, uma pensão, e que se providencie o mais rápido possível um alojamento adequado. Então, é uma grande preocupação. E até falar para o público, né? Se ficar sabendo alguma situação dessa, por favor, pode ligar no sindicato, que a gente vai com toda a luta lá para resolver esse problema. Quais devem ser as principais características de um bom alojamento? Que ele, em primeiro lugar, higiene, né? Não a superlotação, proibido fogão, cozinhar nesse alojamento, que esse alojamento seja para tomar um café da manhã, que vá uma empresa fornecer o café da manhã nesse alojamento para que tome o café da manhã, um lanche da tarde, né, que no caso que for feriado tal, almoço, janta, mas jamais cozinhar no alojamento, churrasco, lazer, tal. Alojamento para descansar, uma alimentação fornecida pelo um restaurante habilitado. Nunca cozinhar. E a higiene permanente, né? Não que o trabalhador faça a higiene desse local, que tenha uma pessoa habilitada para isso, né? O grande problema é esse, né? Que as empresas chamam, muitas empresas colocam um trabalhador no alojamento, né? Numa casa superlotada, e ali não dá respaldo nenhum, não tem uma faxineira, não tem alguém para lavar a roupa dele, para cuidar, nada. Coloca o fogão, geralmente fornece alimentação e que ele se vire lá. E não é assim dessa forma. Alojamento é para a pessoa descansar. Ela chega, está limpinho, bonito, roupa organizada, comida, alimentação, tudo. Nada do trabalhador chegar e mexer com fogão, alimentação, isso e aquilo. Então, um bom alojamento de fato é esse, né? Que ele tenha um respaldo da empresa, que o trabalhador vá para descansar ou para um lazer, não para chegar a trabalhar, cuidar das coisas. Marcelo, qual que é a importância do sindicato em todo esse trabalho, nessa questão de amparo ao trabalhador? Olha, outra grande pergunta. O sindicato, de fato, é a casa do trabalhador. Sindicalista tem que ser por vocação. Então, de fato, o trabalhador tem que chegar aqui e sentir em casa, que ele pode vir de qualquer parte do Brasil, ele tem que sentir em casa aqui. Ele vem aqui, ele tem que ter o respaldo, ser tratado com amor, com carinho, porque muitas vezes está distante da família, né? Distante do seu ente querido. Então, aqui, ele pode chegar e nos cobrar. Tá ruim lá, tá acontecendo isso, aquilo, estou sendo maltratado, o pagamento, o vale, a alimentação, o café da manhã, EPI, alojamento, transporte, porque isso que o cotidiano nosso é esse, né? Então, por favor, trabalhador, procure seu sindicato, né? Principalmente você está aqui em Ribeirão Preto e região, toda a nossa região, pode nos procurar, telefone, dia e noite, nos procure, que será muito bem recebido, muito bem tratado. Estamos aqui com o amparo, né, da imprensa de Ribeirão Preto, região, com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que faz um grande trabalho aqui em Ribeirão Preto, região. Então, por favor, nos procure, que aqui é a sua casa, tá? Aqui nós temos assistência jurídica, temos tudo para vocês com todo carinho. Por favor, nos procure.